Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada do capítulo que é, sim, a porta de entrada para um dos temas mais cruciais da prática médica, os antimicrobianos. Exato. Estamos com o primeiro capítulo do livro Antibióticos e Quimioterápicos para o Clínico, do Walter Tavares. A nossa missão aqui é destrinchar esse conteúdo, que é a base para qualquer estudante de medicina. E é uma base fundamental mesmo. O autor ele deixa claro logo no início que o objetivo não é criar um manual de consulta, sabe? Não é uma receita de bolo? Não, de jeito nenhum. É construir um raciocínio, entender a história, a lógica por trás dos mecanismos e, principalmente, a ameaça da resistência. E para quem está na faculdade, isso é tudo. É construir a fundação do jeito certo. Com certeza. Para não se tornar só um prescritor, mas alguém que entende as consequências de cada escolha que faz. Então, vamos começar por essa história, porque ela é muito mais antiga e estranha do que eu imaginava. É fascinante. Quando a gente pensa em antibióticos, o nome Alexander Fleming vem na cabeça, quase que por reflexo, né? Sim, automático. Mas o livro nos joga 3.000 anos no passado. Médicos chineses usando bolor de soja para tratar furúnculo. Isso é inacreditável. Parece, né? Quer dizer, como alguém, há milênios, olhou para um pão mofado e pensou, sabe o que seria uma boa ideia? Botar isso aqui numa ferida aberta. É uma ótima pergunta. E a resposta provavelmente está na observação pura, talvez misturada com um pouco de desespero, sabe? Tentativa e erro? Exato. Eles viam que certas coisas funcionavam, mesmo sem ter a menor ideia do porquê. O livro também mencionou os sumérios com aquela mistura de cerveja, vinho. Ah, sim. E hoje a gente consegue analisar e dizer, claro, o álcool, o ácido acético tinham um efeito ali. Mas para eles era protociência e essa observação empírica foi evoluindo. Sim. O capítulo mostra bem essa transição. A gente sai do bolor de soja para algo mais refinado. Uhum. Ele cita a quinina, da casca de uma árvore no Peru, a cinchona, lá em 1633, para tratar a malária. E a imetina, da raiz da ipecacuanha, aqui do Brasil. Que os indígenas já usavam. Exato, para diarreias e que depois se mostrou eficaz contra a amebíase. Aqui já é um passo além, né? Não é mais usar a planta inteira, mas extrair o princípio ativo. É o nascimento da farmacologia. A quinina foi isolada em 1820, quase 200 anos depois. Esse é o pulo do gato. Passar da tradição para a ciência, do use essa planta para use essa molécula da planta. E todo esse caminho de séculos nos leva, finalmente, ao momento que todo mundo conhece, o momento eureka do Fleming em 1928. A famosa história da placa de cultura. A placa de Staphylococcus aureus contaminada pelo fungo Penicillium, onde o fungo crescia, a bactéria morria. Uma observação acidental, que mudou tudo. Mudou a medicina para sempre. Mas o que o livro destaca bem é que a descoberta do Fleming foi o estopim, mas a revolução mesmo só veio depois, em 1940, quando Chen e o Florey conseguiram purificar e produzir a penicilina em escala. Foi aí que a arma realmente chegou no campo de batalha. E que arma! Nossa! Doenças que eram sentenças de morte, como pneumonia, febre puerperal, sífilis, de repente se tornaram tratáveis. Foi um milagre da medicina moderna. Um milagre. Só que, como o capítulo deixa bem claro, todo milagre tem um preço. A penicilina se tornou uma espada de dois gumes. E aqui o livro traz um dado que me deixou de cabelo em pé. No Brasil, estima-se que 40% de todos os medicamentos consumidos são antibióticos. É um número... 40%. É um número absurdo. Não é à toa que a gente vive uma crise de resistência. É um número que reflete uma tempestade perfeita de fatores, sabe? O autor lista vários. Sim. O médico que prescreve na dúvida, só por suspeita. O paciente que pressiona por uma receita ou se automedica. Com a sobra do remédio do vizinho. Exatamente. A farmácia que por muito tempo vendeu sem exigir receita e a dificuldade real, muitas vezes, de se obter um diagnóstico rápido e preciso. E tudo isso junto cria essa pressão evolutiva que é o centro de tudo. É o conceito-chave. E aqui o capítulo esclarece um dos maiores mitos para quem está começando. A gente tende a pensar que o antibiótico ensina a bactéria a ser forte,
que ele cria a superbactéria. Ah, sim, essa ideia é muito comum. Mas não é bem assim, né? Não mesmo. O livro é muito feliz nessa explicação. Na esmagadora maioria das vezes, o que acontece é um processo de seleção brutal, quase darwiniano. Como assim? Imagina uma população de 1 milhão de bactérias. Talvez uma delas, por puro acaso genético, já tenha nascido com uma mutação que a torna resistente. Ok. Em um ambiente normal, ela não tem vantagem nenhuma. Mas aí você joga o antibiótico. Ele age como um tirano. Aniquila as outras 999.999. Sobra só ela. Sobra só aquela mutante resistente que agora tem todo o espaço e todos os nutrientes só para ela. Em horas, ela se multiplica e cria uma nova população inteiramente resistente. Então o antibiótico não criou a resistência. Não, ele apenas revelou e selecionou quem já era resistente. É a seleção natural em altíssima velocidade. Uma guerra de extermínio que deixa só um mais apto para dominar o território. Mas o capítulo adiciona uma camada de complexidade nisso. Sim, ele complica um pouquinho. Ele diz que, às vezes, o antibiótico pode, de fato, ajudar a criar a resistência. Como? Isso é fascinante. O livro dá o exemplo das fluoroquinolonas, se usadas em doses subinibitórias. Peraí, vamos traduzir isso. Dose subinibitória seria uma concentração do remédio que não é forte o suficiente para matar a bactéria, Exato. mas o bastante para incomodá-la, para estressá-la. Perfeito. É uma dose que perturba, mas não mata. E nesse estado de estresse, a maquinária de replicação do DNA da bactéria pode começar a cometer mais erros. Ah! O antibiótico, nesse caso, funciona como um agente mutagênico, aumentando a chance de ocorrer uma mutação que, por acaso, confira resistência. Entendi. Então, além de selecionar os que já existem, um uso inadequado pode acelerar o surgimento de novos. Exatamente. E o livro dá o exemplo clínico mais famoso disso, o MRSA. O Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Em alguns hospitais, ele diz mais de 50% das amostras já são MRSA. É um dado alarmante. Ele explica o mecanismo, que envolve um tal de gene MECA. Sim, e é um mecanismo brilhante do ponto de vista da bactéria, claro. Como funciona? A maioria dos antibióticos, como a penicilina, funciona como uma chave que se encaixa numa fechadura na parede da bactéria, uma proteína chamada PBP. Certo, a proteína ligadora de penicilina. Isso. Ao se ligar, ela impede que a bactéria construa sua parede e ela morre. O que o gene MECA faz? Ele dá à bactéria a receita para construir uma fechadura completamente nova, a PBP2A. Uma fechadura diferente. Totalmente diferente. O antibiótico chega com a chave antiga, mas a fechadura mudou. Ele simplesmente não consegue mais se ligar. É uma solução de uma elegância brutal. Nossa. A bactéria trocou a fechadura da porta e o antibiótico ficou do lado de fora com a chave errada. Exatamente isso. Isso nos leva a entender melhor como essas drogas funcionam. O livro fala da importância de agrupar os antibióticos pela estrutura química. Por que isso é tão crucial para um estudante? Principalmente por causa de um conceito chamado resistência cruzada. Geralmente, drogas da mesma família química, como os macrolídeos, por exemplo, têm o mesmo alvo. E o mesmo mecanismo. Isso. Se uma bactéria desenvolve um jeito de se defender de um deles, essa defesa provavelmente vai funcionar contra todos os outros primos da mesma família. Entendi. Você prescreve um, não funciona. Tenta outro do mesmo grupo e também não funciona. É isso. Mas espere. O livro dá um exemplo ótimo que parece contradizer isso, com a penicilina G e a oxacilina. As duas são beta-lactâmicos. Da mesma família. Porque um estafilococo pode ser resistente a uma e sensível à outra. Aí está a beleza da química farmacêutica. O mecanismo mais comum do estafilococo contra a penicilina G é produzir uma enzima, uma penicilinase. Uma tesoura molecular. Ótima analogia. Uma tesoura que corta e inativa o antibiótico. A penicilina G é vulnerável. O que os cientistas fizeram com a oxacilina? Eles adicionaram um grupo químico volumoso na molécula que funciona como um escudo. Ah, que interessante. A tesoura da bactéria tenta chegar no ponto vital para cortar, mas o escudo bloqueia o acesso.
A estrutura básica é a mesma, mas uma pequena modificação protege a molécula. É uma verdadeira corrida armamentista molecular. E falando em alvos, o mais clássico é a parede celular. Mas o livro traz um detalhe sobre o efeito dos beta-lactâmicos que eu nunca tinha pensado. E que detalhe? A gente aprende que a penicilina impede a construção da parede nova. Sem parede, a bactéria explode. Fim da história. Sim, Mas o capítulo acrescenta que a morte depende também de enzimas da própria bactéria, as autolisinas. A função delas é quebrar a parede velha para abrir espaço para a nova. para tudo. Você está me dizendo que a bactéria, de certa forma, comete suicídio? Ela mesma ajuda a se destruir? Parece contraintuitivo, né? Totalmente. Por quê? É parte do seu processo normal de crescimento e divisão. É uma remodelação constante. O beta-lactâmico impede a construção do novo, mas as autolisinas continuam seu trabalho de demolição do velho. O resultado é um colapso. Caramba! E aqui vem a parte mais interessante. Se, por alguma razão, a bactéria tem autolisinas deficientes, surge um fenômeno chamado tolerância. Tolerância. O antibiótico está lá, a bactéria para de crescer, mas como a demolição não acontece, ela não morre. Fica num estado latente, dormente. E pronta para voltar a crescer assim que o antibiótico for embora. Exatamente. Ela é sensível, mas tolerante. Isso muda completamente o jogo. E além da parede, o livro cita outros alvos, certo? Sim, os outros dois grandes grupos. Um são os ribossomos, as impressoras 3D da célula. Que montam as proteínas. Isso. Drogas como as tetraciclinas basicamente emperram essa impressora. E o outro grande alvo são as vias metabólicas. O exemplo clássico são as sulfonamidas. Elas bloqueiam a produção de ácido fólico na bactéria. Exato. E o ácido fólico é essencial para ela fazer DNA e se replicar. E por que isso não nos afeta? Nós também precisamos de ácido fólico. Precisamos, e muito, mas aí está a genialidade da toxicidade seletiva. Nós obtemos o ácido fólico pronto, da dieta. Ah, claro. As bactérias não. Elas precisam fabricar o seu. As sulfonamidas bloqueiam essa fábrica bacteriana. Como nós não temos essa fábrica, a droga não nos afeta. É como envenenar a fonte de água que só o seu inimigo bebe. Perfeita analogia. Ok. Com essa complexidade toda de mecanismos, alvos, resistência, como um médico, na correria do dia a dia, decide qual arma usar? É aí que entra o famoso antibiograma. Exatamente. O antibiograma é o teste que nos diz a quais antibióticos aquela bactéria específica é sensível. Mas o texto faz uma ressalva muito importante. Nem sempre ele é necessário. Como assim? Não é sempre melhor ter a informação? Em um mundo ideal, sim, mas na prática, para certas infecções, o agente é muito previsível. O exemplo do livro é o Streptococcus pyogenes, da faringite. Certo. Simplesmente não existem cepas de S. pyogenes resistentes à penicilina. É universalmente sensível. Para que gastar tempo e recursos com um teste cuja resposta você já sabe? A escolha é direta. Mas isso não é um pouco arriscado? E se um dia surgir a primeira cepa resistente? É um risco teórico e por isso existe a vigilância epidemiológica. Laboratórios monitoram isso, mas para a prática clínica diária, a probabilidade é tão baixa que a terapia é empírica, baseada nesse conhecimento. Entendi. O antibiograma se torna indispensável para bactérias com perfil imprevisível, como um Staphylococcus aureus de hospital ou uma Pseudomonas. Nesses casos, atirar às cegas é perigoso. Certo. Então, se fôssemos resumir as grandes ideias deste capítulo, seria: a luta contra as bactérias é milenar, mas nossas armas modernas trouxeram um problema novo, a resistência. Essa resistência não é a bactéria aprendendo, mas uma seleção natural brutal. E para usar as armas direito, precisamos conhecer intimamente o mecanismo delas e os truques de defesa do inimigo. Perfeito. O capítulo constrói essa base científica sólida. Mas ao fazer isso, ele nos deixa com uma pergunta que vai muito além dos livros, uma questão que todo futuro médico vai encarar. Qual seria? Nós sabemos que toda prescrição de antibiótico, por mais correta que seja para aquele paciente na sua frente, contribui para o aumento da resistência na comunidade, um problema de saúde pública. Sim.
Como você, como médico, equilibra essas duas coisas? O bem imediato do seu paciente versus o bem-estar coletivo a longo prazo. Não é mais uma questão só de ciência. Não. Se torna um dilema ético, pesado, e que vai estar na sua mesa, no seu consultório, todos os dias da sua carreira.